Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Esse vídeo é dedicado a todos aqueles que têm nos ajudado na capelania do Hospital Evangélico ou em qualquer outro hospital. A nossa capelania ela é feita também através de irmãos e irmãs que voluntariamente servem e entregam parte do seu tempo para ajudar a vida de pessoas que sofrem, levar a mensagem do Senhor, e isso tem sido muito importante para todos nós. Esse vídeo é dedicado a você. Estamos vivendo dias difíceis, dias nunca vividos por nós antes, e isso afetou o nosso trabalho de capelania, afetou você que agora está aí na sua casa porque você não pode ir ao hospital. E eu perguntei ao reverendo Rubens, o que a gente pode fazer trabalhando na equipe de capelania em dias de pandemia. Bom, então agora com vocês a resposta do reverendo Rubens Siqueira. Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Eu creio que já nos conhecemos, alguns de vocês, que nós tivemos um encontro aí em Anápolis. O pastor Alex, nosso capelão aí, me pediu para falar algumas coisas com respeito a esse momento que nós estamos vivendo, nesse tempo de capelania, nessa caminhada, realmente nunca nós tivemos, pelo menos no tempo que eu venho trabalhando capelania, já em torno de 15 anos. Eu não lembro de ter visto nada parecido. Nós tivemos apenas naqueles surtos de H1N1, teve uma breve suspensão de alguns trabalhos, nessa época, se não me falha a memória. Eu estava ajudando tanto no CRE quanto lá no Hugo. Então foi suspenso por um breve momento, mas nada que se assemelhe àquilo que nós estamos vivendo aqui. Quando nós falamos dessa importância da assistência espiritual pela capelania, através dos capelães, isso é extremamente importante. Que eu falo que capelania é você chamar as pessoas pelo nome. Sabe aquela ideia de personalizar? Personalizar parece virar uma palavra muito meio empresarial, mas é tornar pessoal mesmo. Se você perceber na palavra de Deus, você não vê Jesus se dirigindo a alguém, ou mesmo Deus nas suas manifestações, e Cristo no Antigo Testamento ali nas suas teofanias, chamando alguém, falou, aí você aí de perto dessa árvore, ou você aí que está perto do rio, e tantos outros casos. Você vai ver que ele não chama pelo nome, Você vê também que quando Deus se revela a Samuel, ele não chama ele, fala, ô moleque, ô menininho. Ele diz Samuel, Samuel. Ele chama Moisés, ele fala Moisés. Lá no Novo Testamento, se você lembrar também, quando Deus se revela ali, Cristo se revela a Saulo. O que ele diz? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo já entendeu exatamente, porque ele via que essa era a maneira que Deus nos trata desde o Antigo Testamento, isso é claro, ele nos chama pelo nome. Então você tem essa missão. Como nos pacientes, aquilo que eles mais gostam dentro de um ambiente hospitalar é que eles sejam chamados pelo nome. Isso personaliza a sua abordagem. Então, nesse momento, a importância do trabalho de capelania, nós temos que achar meios. E lembre-se sempre de maneira pessoal. Não é aquela coisa apenas de mandar uma mensagem genérica, Se você tem os contatos, principalmente dos colaboradores da área de saúde, os que estão ali nos hospitais também, em todas as áreas, da limpeza, a segurança, todos que precisam estar ali, seria muito bom se a equipe se dividisse e pudesse trazer mensagens pessoais para cada um. Isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas, porque ela sabe que você não apenas mandou algo genérico para todo mundo, mas você se importou com ela. Então,
se você está ficando em casa, é um bom momento de você continuar a sua capelania e o seu chamado para a capelania pensando nessas coisas. Tem uma forma de abordagem pessoal, então, como eu também sempre falo na capelania, não é quantidade, é a qualidade que a gente faz. Eu fiquei curioso também em relação a outra coisa. O que as equipes de capelania em todo o Brasil têm feito? Por exemplo, em São Paulo, em outros estados, né? Como esse trabalho tem sido feito? Bom, para responder essa pergunta, o reverendo Rubens passou essa pergunta para Eleni Vassão. Né? E você que trabalha com capelania sabe quem que é Eleni Vassão, você deve ter lido um livro dela. Se não leu, deve ler. Né? Ela é uma das pessoas, é referência em capelania hospitalar hoje no Brasil, uma das maiores autoridades do Brasil. E ela respondeu essa pergunta para nós. Eleni Vassão, seja bem-vinda, a palavra está com você. Queridos da equipe de capelania de Goiás, eu fico muito feliz porque vocês estão trabalhando, criando muita coisa nesse tempo difícil, onde nós temos que ser mais criativos, mais dependentes da sabedoria do Senhor, crescendo na intimidade com Ele e sendo disponíveis nas mãos dele para servi-lo e levar conforto e esperança a tantas pessoas. Deus abençoe muito a vida de vocês. Aqui nós também estamos trabalhando bastante. Eu tenho escrito bastante, feito novos livros, preparado novos materiais para pacientes, levando esperança em Cristo, e também escrito pensando nos profissionais da saúde que estão tão sobrecarregados, tão desgastados nesse tempo tão difícil. Quero agradecer muito o privilégio de estar com vocês e contar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui. Nós estamos com a Casa do Aconchego, que recebe normalmente famílias com câncer, famílias com as crianças que vão para transplantes, crianças da Pró-Queimados também, e atendemos diariamente essas famílias. E graças a Deus, nesse tempo especial de pandemia, o Dr. Paulo Tsai, que é o presidente da casa, adaptou toda a casa para estarmos oferecendo refeições aos profissionais da saúde. Então, contando com a ajuda de uma cozinheira, um chefe, e com as doações das igrejas de cestas básicas, estão sendo feitas 130 marmitas por dia para as enfermeiras e os médicos do Hospital das Clínicas, do Instituto da Criança ali, e do Itaci, Instituto de Tratamento de Câncer Infantil. E com isso nós temos podido chegar mais perto deles, levar uma literatura bíblica, orar com eles também. E as nossas equipes nos nossos outros hospitais, temos feito Minutos com Deus, são devocionais com os profissionais da saúde, aconselhamento aos mesmos, conjuntos musicais das igrejas cantando também, e temos feito um podcast com mensagens de 3 minutos por dia, todos os dias, para ir para muita gente. Eu creio que o nosso papel nesse tempo de tanta tristeza, tanta morte, é levar a palavra de Deus às pessoas que estão muito mais frágeis, muito mais sensíveis ao Evangelho, e levantar mesmo as igrejas para estarem indo ao encontro das pessoas, não só através de contato com a área social, suprindo pessoas mais carentes com cestas básicas, alimentos, mas também falando de Cristo para os profissionais da saúde, dando esse suporte maior para eles, cuidando deles e cuidando das famílias enlutadas. O WhatsApp não ajuda muito nesse sentido de conforto, de chegar perto, de dar ouvidos, de chorar junto. E eu creio que foi isso que Jesus fez. Então, o meu super abraço para todos vocês. Estou perdendo a voz. Deus abençoe a sua vida. O reverendo Rubens também nos trouxe uma mensagem a todos nós envolvidos no trabalho de capelania. Deus abençoe a sua vida.
eu queria destacar um texto lá do Salmo 27, verso 1. Ele fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Se você notar neste salmo, nós temos 3 palavras usadas que nos dão segurança. Primeiro ele fala de luz, depois ele fala de salvação, depois ele fala de fortaleza. Aquela ideia desde pequeno que a gente tinha talvez um medo do escuro e tudo, que é mais reconfortante diante do escuro quando a luz chega. Quando você precisa de alguém que vá ao seu encontro e que você não tem mais para onde, o que fazer, qual palavra ou qual ação que você pede nesse momento. Você pede: olha, me salve, socorro, me salve. E o que é melhor para a gente como conforto do que em momentos onde tem um vendaval, a gente esteja numa fortaleza. Isso é o que o Salmo diz, mas ele diz quem faz tudo isso, ou quem é, na verdade é quem é. Ele diz é o Senhor. Então ele usa as 2 palavras que todos nós sofremos sempre com isso. Ele fala de quem terei medo, e depois ele fala a quem temerei. Portanto, temor e medo rondam o nosso coração. Quais são os seus medos nesse momento? Quais são os medos que as pessoas que estão, principalmente nos hospitais, trabalhando na linha de frente, estão enfrentando? Se você se fizer essa pergunta, eu creio que você pode ser usado por Deus, por saber que você também tem os seus medos e essas pessoas também têm. E, portanto, você pode direcioná-las para Deus. É Ele que faz tudo isso. Portanto, Ele é a nossa luz, a nossa salvação e a nossa fortaleza. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus abençoe o ministério de cada um e que cada dia façam com alegria diante do Senhor. Grande abraço.